Em nome de Jesus, graças a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do capítulo 3, e o versículo é o 9. Primeira Coríntios 3, 9, a palavra do Senhor nos diz assim: porque de Deus somos cooperadores. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Curva a sua cabeça comigo, vamos fazer uma oração nesse momento. Pai, nós queremos pedir ao Senhor, suplicar ao Senhor, e oramos nesse instante pela luz que vem do Senhor. É o Senhor que nos direciona, é o Senhor que nos mostra o caminho a seguir. A sua palavra, ó Deus, é que nos instrui, é ela que é o norte da nossa vida, é ela que nos liberta de nós mesmos, é ela que nos aproxima mais do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, que a sua palavra nesse momento possa encontrar em nós um espaço, um terreno fértil, para que possa produzir, crescer e gerar frutos nas nossas vidas. Nós oramos ao Senhor nesse instante e pedimos ainda, Pai, que toda incredulidade, todo espírito de incredulidade nesse momento possa sair de nós, em nome de Jesus, sair do coração que aqui está. Toda dúvida, ó Deus, todo espírito de medo, todo espírito de confusão, que dê lugar à certeza no Senhor. Que toda distração, ó Deus, que porventura possa estar na nossa mente nesse momento, possa também, ó Deus, dar lugar à atenção à sua voz nesse instante. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Meus irmãos, nós lemos apenas esse versículo 9, e eu quero ficar mais estritamente na parte inicial desse versículo, que é a parte A, que Paulo diz: porque de Deus nós somos cooperadores. Essa expressão que Paulo usa nesse versículo, capítulo 3 de 1 Coríntios, utilizando aí de cooperadores, ela vem do grego. Essa carta ela é escrita no grego. E a palavra para cooperadores no grego é sinervos. Sinervos. Essa palavra é a raiz da palavra nossa portuguesa, sinergia. E a palavra sinergia tem o significado, a intenção de dizer sobre um trabalho que é feito por duas pessoas. Então, cooperadores vem de sinervos, que dá origem à nossa palavra sinergia. São duas pessoas trabalhando para um propósito específico. Duas pessoas trabalhando com uma mesma mentalidade. Essa é a palavra que utiliza por parte de Paulo aqui no sentido de cooperadores. E tem justamente esse significado, de operar juntamente com alguém. Somos nós fazendo alguma coisa e alguém também fazendo alguma coisa. E é interessante que a palavra do Senhor, não só nesse texto que Paulo nos escreve, mas em toda ela, inclusive Paulo em outras cartas vai nos falar sobre isso, nós somos chamados a ser cooperadores com Cristo. Nessa versão aqui que a gente leu, nesse texto, ele está falando que somos cooperadores de Deus. Em outras cartas, ele vai dizer que fomos chamados para ser cooperadores de Cristo. E é uma coisa só, trabalhar juntamente com Deus, com o reino de Deus aqui nessa terra. Só que apesar dessa ideia que Paulo utiliza aqui, ser até uma ideia ministerial, inclusive isso fica claro nesse capítulo 3, ele vai comparar inclusive o trabalho que ele estava fazendo lá em Corinto, o trabalho que Apolo já tinha passado por lá e feito também na ministração da palavra de Deus, como pastor ali daquela igreja em Corinto. E eu queria que você mantivesse atenção em mim, em nome de Jesus. Ele faz essa comparação, inclusive, dizendo o seguinte: olha, ninguém é tão importante senão Deus. Porque Apolo planta, eu rego, mas é Deus quem dá o crescimento. Só que essa palavra, então, cooperadores, que ele está usando aqui, não se restringe somente à questão do ministério. Isso fica evidente aqui nessa declaração, Um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Essa ideia que Paulo está tratando pode também ser referida à questão de cooperar com Deus em outras questões além do serviço cristão. Nós somos cooperadores de Deus, mas além de um serviço ministerial, além do que exercer propriamente aquilo que Deus tem nos dado a oportunidade de influenciar outras pessoas e desenvolver um dom, desenvolver um talento que Ele colocou para a edificação de outras vidas. Essa ideia de cooperação aqui
vai até com aquilo que eu dizia agora naquela palavra pastoral que eu dava aos irmãos, da nossa interação com Deus, que nós fazemos a nossa parte, e Deus realiza através daquilo que nós fazemos diante dos olhos dele, o que ele tem para fazer na nossa vida, justamente porque o nosso Deus, ele é um Deus que não invade, ele não é um Deus intruso, que precisa ser convidado, e as minhas ações vão demonstrar para Deus que eu preciso e que eu quero que ele haja na minha vida. Eu preciso de alguma forma demonstrar que eu estou cooperando para aquilo que eles têm para fazer na minha vida de forma conjunta com Deus. Talvez alguém possa até indagar assim, pastor, mas Deus é soberano. Deus não precisa de mim, ele pode fazer um trabalho sem eu, sim. Mas aí é que entra o privilégio. Não só na questão do reino de Deus, do serviço ministerial, que temos esse privilégio de cooperarmos, né? Ajudarmos a Deus e sermos de alguma forma um canal de Deus aqui nessa terra, mas também a questão de que ele só fará aquilo que dermos legalidade para ele fazer na nossa vida. E aqui é que vai entrar essa ideia de cooperação conjunta com Deus. Isso fica claro, inclusive, que Deus nos auxilia, que Deus faz nas nossas vidas. A carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26, é uma referência de Deus cooperando com a gente. Projete aí, por favor, Romanos 8, versículo 26. Paulo vai dizer que o Espírito Santo nos auxilia. Ipsis litteris aqui, o que ele escreve diz assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui é justamente a figura de Deus, em seu Espírito Santo nos auxiliando. E aqui, essas duas figuras que eu quero trabalhar com os irmãos, o tema da nossa mensagem é operando com Deus, mas da mesma medida e proporção que nós operamos e cooperamos com Deus, ele opera nas nossas vidas também. Quando nós vamos orar, por exemplo, que inclusive é o texto que nós oramos, tem muitas vezes que nós não sabemos como pedir. Eu não sei se você já passou por uma situação como essa que eu vou listar aqui, mas existem situações, momentos da nossa vida que a gente tem tanto problema que a gente não sabe nem o que orar para Deus, sim ou não, irmãos? É tanta coisa que a gente tem que apresentar diante de Deus, é tanta sabedoria, né, para diligenciar todos esses problemas que a gente não sabe nem por onde começar. Mas aí é nesse momento que o apóstolo Paulo está falando para a gente. Quando nós nos dispomos, não, Deus, eu vou aqui orar, eu vou de alguma forma, me derramar diante do altar do Senhor, nesse momento, nós podemos usufruir, né, desfrutar da ajuda do Espírito Santo, que nos auxilia em nossa fraqueza e nos faz pedir como convém, porque não sabemos pedir da maneira que deve ser pedida diante dos olhos do Senhor. Então, ele nos auxilia em nossa fraqueza. Fraquezas, irmãos, todos nós temos, e somos muitas fraquezas que nós passamos. Não só fraqueza em um sentido carnal, que muitas vezes queremos ceder ao pecado, mas fraquezas em momentos que a gente está tão exaurido de força, tão exausto por causa dos problemas da vida, que a gente parece que não consegue nem avançar mais, né? Nossa, eu preciso parar um tempo, né? E às vezes a gente até pensa que a nossa necessidade é viajar, descansar, mas aí a gente vai voltar da viagem e o problema vai continuar da mesma forma. Mas é porque o problema está tão grande que a gente precisa, né, sair do problema. Mas aqui existe uma verdade maravilhosa da parte de Deus, que quando eu permito Deus agir na minha vida, ele me reveste de força. Aleluia, glória a Deus. Quando eu permito que Deus haja na minha vida, ele me reveste de força. Ele nos auxilia em nossa fraqueza. Glória a Deus, irmão. Não sei se você precisa, eu preciso de muita força aqui essa noite. Eu preciso de muita força, né? Não só para acabar com os problemas, né? Eu saber resolver os problemas, mas principalmente para permanecer firme naquilo que Deus estabeleceu na minha vida, né? Graças a Deus por isso. Mas é interessante aqui, dentro ainda desse versículo 26 de Romanos 8, que a palavra que Paulo usa aqui para expressar a questão da cooperação, né, que o Espírito Santo nos auxilia, eu até anotei aqui, irmãos, que é uma palavra muito difícil do grego. Sunantilambanobai. Sunantilambanobai. É uma palavra, um palavrão muito grande e uma palavra difícil de ser pronunciada. Mas, para a gente entender o que isso significa, ela é composta por 3 palavras. Sunantilambano. Basicamente significa pegar firme contra alguma coisa juntamente com alguém. Então, a gente segura uma ponta do peso e outra pessoa está segurando o outro lado do peso. É assim que nós fazemos para com Deus. Nós seguramos uma ponta e o nosso Deus segura a outra ponta do peso. E aqui existe
um conjunto de coisas que a gente precisa entender. Primeiro, duas pessoas precisam estar trabalhando necessariamente. O que eu quero dizer com isso? É que Deus não fará a parte que incumbe a você, meu irmão. Deus, ele fará um milagre, mas a parte de orar e buscar em Deus e dar a Ele a legalidade de agir na nossa vida, vai sair e partir de nós. Deus, ele realiza o milagre, mas a parte de entrar com a fé, de bater, inclusive, a gente dizia agora há pouco, de bater na porta dos céus, depende de nós. Deus não fará aquilo que compete a mim e a você. Nós entramos com a ação e Deus, ele sempre entrará com a reação. Mas essa é uma verdade que a gente precisa ter no nosso coração. Não existe nenhuma ação que nós depositamos diante de Deus que vai ficar inerte. O que eu quero dizer com isso? Se nós estamos tomando uma ação, se nós temos segurado uma ponta da corda, segurado uma ponta do peso, a gente precisa até descansar em Deus e entender que o outro lado do peso, ele não somente vai sustentar, mas revestir a gente de força para que a gente possa segurar a ponta do peso. E assim ele age nas nossas vidas. Nós precisamos carregar essa informação. Então, perceba comigo, Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 8, versículo 26, que a ajuda do Espírito Santo não substitui a nossa responsabilidade. A gente ora, mas ele ajuda nas nossas fraquezas que não sabemos como pedir, de forma que temos uma responsabilidade para exercer diante de Deus. E especificamente, nessa carta aqui aos Romanos, nesse texto do capítulo 8, Paulo está falando da vida de oração, e é interessante essa questão da vida de oração, né? Do auxílio que o Espírito Santo nos dá, porque isso inclusive é uma das formas de nós operarmos com Deus acerca daquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Esses dias para trás, há pouco tempo atrás, acho que há 4 meses atrás, 3 meses atrás, nós falávamos aqui sobre o dever de orar sempre e não esmorecer na oração. Mas perceba comigo, irmãos, existe uma responsabilidade que tem muitos de nós que aqui está essa noite, já não exerce há muito tempo. Que se contar nas semanas, olha lá, se dá 10 minutos de oração durante um mês inteiro. É uma responsabilidade que eu e você temos. O Espírito Santo vai nos auxiliar, vai nos dar as palavras certas para pedir e fazer aquilo que a gente não consegue fazer. Mas nós temos uma responsabilidade, orar. E assim é com tudo. Na vida espiritual, na vida material, em tudo que temos e podemos viver ainda aqui nessa vida, nessa terra. Então, esse fator aqui, inclusive, não é um fator ministerial cristão. Não diz respeito ao serviço cristão de operar com Deus. Mais uma vez, porque isso diz respeito a uma individualidade, de Deus trabalhar na nossa vida. E a gente precisa ver essa mesma coisa em relação à nossa fé, de entrar com a nossa fé para que Deus possa entrar com o milagre. E aí é nesse momento que nós passamos a cooperar com Deus. Eu e você não fomos chamados para ter uma fé inerte, uma fé passiva, que aguarda que os milagres vão cair do céu, que vai viver a mesma figura de Israel, quando estava passando ali pelo deserto, o deserto do Sinai, até chegar na terra prometida. Uma fé que somente aguardava que as coisas caíam do céu. Não, hoje nós já estamos debaixo de uma promessa. A promessa é, entra com a fé em ação que Deus vai fazer um milagre na nossa vida. É nesse sentido, e é dentro dessa perspectiva, que nós operamos com Deus. Que nós somos cooperadores com Deus. Por favor, preste atenção nisso que eu vou te falar agora, irmão. Deus tem milagres que você ainda nem pensou cogitar viver na sua vida. Para você. Se isso não te fizer dar glória a Deus aqui, nem nada mais do que eu falar da glória, você vai dar glória a Deus aqui essa noite, Nada mais do que eu falar. Então, glória a Deus aí, irmão. Ajuda a pregar aqui essa noite, em nome de Jesus, Deus tem milagres para realizar na sua vida que você ainda nem pensou cogitar viver. O apóstolo Paulo vai dizer nessa mesma carta de Romanos, que aquilo que nós não pensamos, que não subiu ao coração do homem, e a gente nem viu ainda, ouviu falar, é o que Deus tem preparado para mim e para você, que ama Ele. Milagres. Mas e qual que é a ferramenta para viver esse milagre? É a fé. É nesse sentido que nós só viveremos esses milagres se entendermos a nossa condição de cooperadores com Deus. Você está entendendo, irmãos, o que está falando aqui essa noite? Não podemos ter uma fé passiva. Jesus inclusive nos ensinou acerca disso, que a gente precisa orar para que a vontade dele seja feita na nossa vida e o reino dele venha sobre nós. Nós inclusive acabamos de cantar a oração do Pai Nosso agora há pouco, no início do culto, E a oração do Pai Nosso é que venha o seu reino a nós e que seja feita a sua vontade. Agora, se a vontade de Deus
ela fosse estabelecida de forma unilateral, quer dizer, ele tem uma vontade e de forma que ele mesmo quer, fosse estabelecido de forma unilateral e natural nas nossas vidas, não haveria necessidade de Jesus nos ensinar a orar, dizendo para que a vontade dele fosse estabelecida na nossa vida e que o reino dele viesse. Mas é justamente pela vontade dele não ser realizada de forma unilateral que a gente precisa participar. E é nesse sentido que somos cooperadores e operamos, que é o tema da nossa mensagem, operamos com Deus. Senão não tem necessidade de orar para isso. Deus, estabeleça o seu reino, que venha a sua vontade. Mas perceba, irmãos, o que Deus está falando com a gente aqui, nesse sentido da palavra, o privilégio que eu e você temos para com Deus, de nós mesmos sermos agentes que vai trazer a vontade dele sobre as nossas vidas. Eu sei que é natural, glória a Deus, você já me ouviu falando isso aqui outras vezes, outras oportunidades, a gente se apoiar em homens e mulheres de Deus, que vão interceder pela nossa vida, vão orar por nós, ministrar uma palavra profética, uma palavra de bênção, né? Algo da parte de Deus. Mas eu preciso que você entenda que essa noite, irmão, o principal profeta, o principal intercessor da sua vida é você mesmo diante de Deus. A gente precisa carregar mais uma autorresponsabilidade e parar com essa história. Eu vejo muito isso, né, enquanto pastor, e eu tenho uma alegria, prazer em fazer isso, né? Estou cumprindo a minha missão enquanto pastor, que é zelar pela sua alma, pela sua vida diante de Deus, e até orar para você. Mas, irmão, o que a gente vê são pessoas que só, a vida dela é pedir oração, né? E aí, às vezes, para essas pessoas, eu pergunto, bom, eu vou orar, mas você está orando na sua casa? Porque existe uma responsabilidade que nós devemos ter para com Deus. Somos cooperadores de Deus, nós mesmos. Então precisamos até desmistificar um pouco essa ideia que só existe algumas pessoas como se tivesse uma posição mais privilegiada e perdoe-me, e elas estão em um lugar apto a clamar pela minha vida. Não, você está apto a clamar por você mesmo diante de Deus. A gente pregava isso aqui semana passada, domingo passado. Somos reis e sacerdotes. Você é sacerdote diante de Deus da sua vida, irmão. Você é cooperador. E que Deus nos dê graça de ter sempre aqui nesse lugar essa instrução de não alienar ninguém. A gente precisa um dos outros, nós precisamos de autoridade, Deus que constitui a autoridade da nossa vida. A gente precisa inclusive ser submisso à autoridade que Deus delega sobre a nossa vida. Mas jamais nós podemos esquecer que eu e você temos condições de clamar a Deus e o milagre vai acontecer. Eu entro com a fé e Deus vai entrar com a reação. Perceba comigo, o texto de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Inclusive, é uma dos textos que dá origem, né, à reforma protestante. Mas o final do versículo 4. Mas o justo, é esse mesmo. Mas o justo viverá pela fé. Pode voltar para o anterior aí, irmão, quem está aí na projeção. Mas o justo viverá pela fé. Essa, inclusive, é um dos versículos, uma das frases que Lutero usa ali no tempo, né, da Reforma Protestante. E essa mesma frase, ela vai ser repetida por diversas vezes ao longo do Novo Testamento, em especial por essa figura aqui, né, por esse homem de Deus que foi o apóstolo Paulo. Ele repete isso em Romanos, ele repete isso na carta aos Gálatas. O escritor aos Hebreus, quando está escrevendo a carta aos Hebreus, vai repetir isso, que o justo viverá pela fé. Então, aqui fica evidente o que a gente está falando da nossa responsabilidade. O justo vai viver, mas ele só vai viver através da fé. Quer dizer, Deus tem vida para comunicar para a gente. E é maravilhoso, glória a Deus por isso, né? Não é só vida no sentido de você respirar um ar novo, não. É uma vida nova, né? Uma transformação da parte de Deus. Deus tem vida para nós, mas essa vida ela só é vivida pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Qual que é a responsabilidade do justo, irmão? Crer. Crer que há vida da parte de Deus para me libertar. Crer que há milagres de Deus me esperando para viver hoje. Não é somente no passado, não é somente nas histórias que Deus deixou para estimular a nossa fé, não. Deus tem milagre para realizar na minha casa, na minha vida financeira, na minha vida como um todo, hoje. O justo vive, mas a responsabilidade dele é crer pela fé. Pela fé. Então isso fica evidente aqui nessa declaração da nossa responsabilidade. E é interessante isso aqui, irmãos, que Deus ele responde, mas ele responde a quem age com fé. A palavra do Senhor, em várias outras oportunidades, fica evidente que quem pede sem fé não vai receber da parte de Deus. E essa é uma das características de Deus, e eu queria que você gravasse isso agora. Porque às vezes a gente até indaga a Deus porque as coisas não estão acontecendo, né? Cadê esses milagres aí que o pastor Breno está fazendo essa noite, falando essa noite, e não está acontecendo?
Deus ele não responde às nossas necessidades. Deus ele responde à nossa fé. Vou repetir para você. Deus ele não responde às minhas necessidades. Deus vai responder à minha ação de fé diante dele. Quer dizer que se eu agir com fé diante dos olhos do Senhor, irmão, não tem como tudo ficar da mesma maneira. Existem situações que pela pedagogia de Deus, pelo trabalhar da parte de Deus, vão permanecer até para trabalhar nas nossas vidas, para mudar a nossa maneira de ser e para mudar a nossa ação diante dos olhos do Senhor. Mas sempre, quem age com fé diante dos olhos do Senhor, sempre, algum quesito, algum ponto, vai ter que sofrer uma transformação na vida dessa pessoa. Porque Deus, ele responde a quem age com fé. Então, exemplificando isso aqui de forma até mais prática, para você entender. Todos os homens têm necessidade de salvação. O homem já está morto no seu próprio pecado. Todos nascem mortos em Adão, mas em Cristo nós temos uma vida nova. Então qual que é a necessidade de todos os homens? A salvação. Só que só reconhece, ou só recebe a salvação quem recebe Jesus como Salvador. Só é salvo quem crê que Jesus é o Senhor da vida. Só é salvo quem reconhece Ele como o único e suficiente Salvador, como não sendo nenhum outro caminho que leva a Deus. Então, apesar de a necessidade do homem ser salvo, só é salvo quem age com fé para receber Jesus como Senhor. E assim, em outras tantas perspectivas que eu poderia citar na nossa vida, inclusive Tiago, quando está escrevendo a carta dele, no capítulo 1, versículo 5, ele vai falar assim: olha, se alguém tem falta de fé, falta de sabedoria, peça a Deus. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, mas peça sem duvidar, porque quem duvida é semelhante à onda do mar, que é arrastada de um lado para o outro, e não pense tal homem que vai receber de Deus alguma coisa, porque falta fé. Então, perceba, todos nós inclusive temos uma necessidade de sabedoria, mas quem duvida não recebe de Deus nada. É nesse ponto, é justamente nesse aspecto que nós somos cooperadores de Deus. No aspecto, desculpa irmãos, que eu entro com a minha fé e Deus ele entra com a sabedoria. Deus ele entra com aquilo que eu tenho apresentado diante dele. Quem duvida não recebe de Deus nada. Tiago é enfático em dizer: quem duvida, que é semelhante à onda do mar, não pensa que vai receber de Deus alguma coisa, porque duvida. E a incredulidade vai na contramão de Deus. Quem quer viver aquilo que Deus tem, precisa confiar que o caminho de Deus é sempre maior. Talvez é um caminho que no momento eu não possa entender o que Ele está fazendo, mas que no final vai cooperar para o meu bem. Vai me fazer crescer, vai mudar a minha realidade, vai transformar a minha situação. E isso faz parte desse princípio que a gente está falando, de cooperarmos com Deus. À medida que a gente entra com a fé, Deus entra com o milagre. Você está entendendo? Diga amém. Então Deus nos dá essa oportunidade, irmãos, de sermos cooperadores, tanto no sentido do serviço cristão, no sentido da salvação, recebemos a Jesus e naquele momento somos salvos em Cristo Jesus, e também no sentido dele responder, um clamor, um pedido de socorro que a gente faz na nossa oração. E é nesse ponto que a gente passa a trabalhar em conjunto com Deus. E aqui fica fácil a gente entender essa perspectiva da importância da oração que a gente falava agora há pouco. No Salmo 115, verso 16, a palavra do Senhor diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Isso aqui é uma questão de autoridade. Eu falava hoje, comentava com os irmãos que eu estou dando discipulado. Deus ele deu a autoridade ao homem, a mim, a você, quando ele criou a terra. Quando Deus cria a terra, o que Deus fala para Adão? Olha, governe, você tem domínio, você tem autoridade sobre os animais, sobre toda a terra. Tudo que você fizer está debaixo da sua autoridade. Quando o homem peca, ele transfere essa autoridade, ele passa essa autoridade que estava na mão dele para Satanás. É por isso que a oração é o meio pelo qual a gente vai dar a autoridade que Deus já deu para mim e para você, porque Ele não fere aquilo que Ele estabeleceu, para que Ele possa agir novamente na nossa vida. Então, é nesse ponto exatamente que a gente devolve, a autoridade nas mãos do Senhor, porque a terra Ele deu ao filho dos homens. Então, Deus já deu essa autoridade para mim e para você. E Deus Ele jamais vai agir se o homem não conceder essa legalidade a Ele. Preste atenção nisso, irmão. Isso aqui às vezes é simples, olhando assim a olhos nus,
Mas muitas vezes a gente tem carregado a nossa vida com um coração diferente. Se nós não dedicarmos a nossa vida em uma vida de oração, não tem como Deus manifestar a vontade dEle. Nós precisamos entender que a oração é o caminho que vai dar a Deus a ação, a autoridade para Ele agir na nossa vida. É por isso que muitas vezes, irmãos, as coisas não acontecem. A gente esquece do poder que existe na oração. E a gente não precisa ir muito longe. A nossa igreja, né? A gente aqui, desde o mês de junho, temos tido aqui o culto de oração nas segundas-feiras, e a gente conta a dedo as pessoas que vêm buscar a Deus, a dedo. E não é falta de tempo, é só falta de prioridade mesmo. Por quê? Porque a gente já não quer orar mais. A gente está muito mais preocupado com o entretenimento, com coisas que vão inflar talvez o nosso ego, ou de alguma maneira deixar a gente acomodado. Não, irmãos, nós precisamos acordar para a nossa responsabilidade de igreja. Oração. Quando Jesus está conversando com Pedro, e ele dá autoridade a Pedro, que simboliza a mim e a você como igreja, ele dá autoridade, Pedro, aquilo que você ligar na terra, vai ser ligado no céu, e o que você desligar na terra, vai ser desligado no céu. Isso é a autoridade que eu e você temos, mas só viveremos isso, através da oração. E a gente muitas vezes vai esquecendo, talvez pela nossa caminhada cristã, a gente vai entrando numa monotonia espiritual. A minha oração, todos os dias a Deus, é que Deus possa nos despertar desse espírito, irmãos, e começar a buscar a Deus. Eu aconselhava uma pessoa essa semana, ela dizia: pastor, eu tenho tentado orar, mas eu não tenho conseguido, assim, eu tenho visto que tem ficado muito no mecanismo, enferrujado, algo muito elaborado, né? Não algo natural, as minhas palavras, eu não tenho sentido que tem saído do meu coração, mas mesmo assim eu estou permanecendo. E eu falei: irmão, glória a Deus, permaneça mesmo, porque existem momentos assim, que a oração nossa não vai fluir, que as palavras realmente vai ser difícil de sair. Mas irmãos, quem permanece na presença de Deus, eu preciso que você entenda isso aqui essa noite, tem a sua realidade transformada. Talvez há muito tempo você já não entra mais na sua intimidade com Deus, e não consegue mais chorar na presença de Deus. Há muito tempo você já não fala mais em línguas, que é a edificação para a sua alma. Perdeu. E a oração, irmãos, existem esses dois tipos. A oração que nós exercemos na nossa individualidade, na nossa intimidade com Deus, no secreto. E existe a oração que nós precisamos ter enquanto igreja, o clamor que a igreja faz em conjunto. Se o meu povo, um povo só, se humilhar e orar, arrepender dos seus maus caminhos e me buscar, aí eu vou ouvir dos céus. São duas orações, e a gente precisa voltar a entender: eu sou cooperador com Deus. Então, se eu sou cooperador, eu preciso de alguma forma operar para com Deus, para que a autoridade seja devolvida a Ele, e Ele possa agir na minha vida. Talvez alguém possa falar assim: pastor, Deus é soberano. Sim, irmãos, Deus é soberano. Isso que eu estou falando aqui não afronta de forma nenhuma a soberania de Deus, até porque foi Ele quem concedeu a autoridade aos homens. A gente acabou de ler no verso 16 do Salmo 115. E Ele deu a terra aos filhos dos homens. Ele quem deu a autoridade ao homem. Mas esse é o meio então pelo qual a gente vai operar para com Deus, e Ele vai cooperar também para conosco. Jesus, quando está em um momento, Lucas capítulo 11, versículo 23, Jesus vai dizer assim: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quem comigo não ajunta, espalha. Então perceba aqui comigo, irmãos, ou nós nos unimos ao Senhor para cooperar com Ele, eu preciso que você entenda isso aqui essa noite, e vamos de alguma forma operar juntamente com Deus, com Cristo, ou de outra forma nós vamos estar atrapalhando. Ou nós nos unimos a Cristo para operar com Ele, cooperar com Ele, ou nós vamos atrapalhar. E não existe meio termo aqui, irmãos. Outro dia eu pregava aqui nesse momento, né, que não existe pessoas que não influenciam de forma nenhuma. Não, eu sou morno, né, eu não influencio nem para o bem nem para o mal. Todos nós influenciamos ou para o bem ou para o mal. E nesse sentido que a gente está pregando aqui, falando essa noite, ou nós cooperamos e ajudamos para que o reino de Deus seja estabelecido e a vontade dele seja implementada na nossa vida e através da nossa vida, ou de alguma forma eu vou estar atrapalhando. E essa é uma interrogação que a gente precisa fazer essa noite. E levar para a nossa semana: será que eu estou ajudando a Deus? Será que eu estou cooperando com Deus? Ou será que eu estou atrapalhando a ação dele na minha vida? Porque, irmão, tem gente que mais atrapalha a ação do próprio Deus na sua vida mesmo, do que ajuda a ação de Deus.
Não permite que Deus possa realizar aquilo que Ele mesmo já estabeleceu desde o início. E atrapalhar a Deus, irmãos, não é somente uma obra de se levantar contra o Evangelho, de se levantar contra a palavra de Deus. Até aquele rapaz, um moço que chamava Elimas, aparece lá em Atos capítulo 13. Paulo estava em uma ilha chamada Pafos, e ele estava pregando para o procônsul, chamado Sérgio Paulo, e esse Elimas, o mágico ali de Atos capítulo 13, ele se levanta contra a pregação de Paulo, e interferindo inclusive para que o procônsul não acreditasse na mensagem do Evangelho. Essa história está narrada lá em Atos capítulo 13, você pode ler depois toda ela. E sabe o que é interessante, irmãos? Atrapalhar a ação de Deus não é somente fazer isso que esse mágico fez, mas atrapalhar a Deus é andar em incredulidade. E a gente já está batendo aqui nessa tecla aqui há alguns minutos. Atrapalhar a Deus é andar em incredulidade, deixando de cooperar com Deus e impedindo dele fazer alguma obra, até sobrenatural na nossa vida. Perceba, irmãos, e eu preciso que você entenda essa noite aqui, abra o seu coração para ouvir isso que eu vou te falar. Deus tem milagres maravilhosos para realizar na sua vida. Deus tem milagres maravilhosos para realizar na sua vida. Mas a porta que vai impedir você de viver esses milagres é a incredulidade. Ela não vai deixar você operar com Deus. Ela não vai deixar você ser cooperador de Deus. E Deus trouxe a você aqui essa noite, todos vocês que estão, para se porventura existir algum resquício de incredulidade no seu coração. O Espírito Santo de Deus está aqui para depositar um pouco mais de fé na sua vida. Talvez você mesmo está impedindo a ação de Deus. Dentro disso que eu acabei de falar, há quanto tempo, irmão, você já não acredita mais no poder da oração? Deus está falando com você aqui para estimular a sua fé. Irmão, não pare de acreditar. Não desista daquilo que Deus tem para você, para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento, para a sua vida financeira, para os projetos que Ele tem permitido você sonhar. Não pare de acreditar, não pare de orar em relação a isso. Deixa que Deus deposite um pouco mais de fervor no seu coração aqui essa noite. Um pouco mais de fé no seu coração aqui essa noite. Talvez a condição que você esteja se encontrando nesse momento, pelas intempéries e necessidades da vida, a sua fé esteja debilitada, frágil. Mas em nome de Jesus, que essa incredulidade dê lugar à fé no seu coração essa noite, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Para que você não possa ser um empecilho, para que você não atrapalhe a ação de Deus na sua vida e através da sua vida. O que Jesus está dizendo aqui em Lucas capítulo 11? De forma até literal, aquele que não ajuda de alguma forma vai atrapalhar. É a mesma figura inclusive lá de Mateus capítulo 23, versículo 13. Alguns irmãos saíram agora, vou aproveitar que eles saíram. Irmãos, hora da palavra, por favor, não se movimente na hora da palavra. Não faça isso em nome de Jesus. Se você gosta muito de beber água, inclusive eu estou falando aqui há um tempão, não bebi nem um gole de água ainda. Eu não sei que sede é essa que às vezes as pessoas arrumam. Traz a sua água, Às vezes você sofre de um problema na sua bexiga e precisa sair para urinar, faça isso conforme o seu tempo. Mas a hora da palavra, irmão, é a hora mais sagrada no culto, para a gente ser instruído na palavra de Deus. Sem dizer que eu perco a minha atenção todinha aqui quando eu estou falando. Então vamos se ajudar aqui nesse momento, E para uns próximos momentos que a gente possa ter esse cuidado de não se movimentar na hora da palavra de Deus. Essa palavra que eu estou falando não é minha. Não é a palavra do pastor Breno, é a palavra de Deus. É preciso ter reverência, irmãos. E eu sou a única pessoa que pode falar isso aqui enquanto pastor. Reverência na hora da palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a gente não possa se movimentar na hora da palavra. Mateus capítulo 23, versículo 13. A palavra do Senhor diz, Jesus está falando aqui para os escribas fariseus, Ai de vocês, escribas fariseus, vocês são hipócritas. Porque vocês fecham o reino de Deus diante das pessoas. E pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. O que estava acontecendo? Os fariseus, os escribas ali, os mestres da lei, nem eles estavam entrando e estavam impedindo entrar as pessoas que queriam entrar no reino de Deus. Quer dizer, eles estavam atrapalhando, porque nem eles entravam e nem deixavam entrar quem queria entrar. Quando a gente não coopera com Deus, além de auto-prejudicarmos a nós mesmos, a gente prejudica outras pessoas. Quando nós não cooperamos com Deus, além de prejudicarmos a nós mesmos, nós prejudicamos e atrapalhamos outras pessoas. Entenda isso que eu vou te falar. A vida, ela é resultado da nossa fé.
Tudo que a gente vive é resultado da nossa fé. Então, uma vida que está estagnada, uma vida que não prospera, uma vida que não vai para frente, é uma vida que com certeza vai influenciar outras pessoas para o mal. Porque como é que pode um servo de Deus, alguém que professa a fé em Cristo Jesus, esse Deus todo-poderoso, onipotente, só viver nessa situação que não sai do lugar? Quem não ajuda, atrapalha. Quem comigo não ajunta, espalha. É nesse sentido que Jesus está falando, inclusive também, aqui em Mateus capítulo 23, versículo 13. O que a gente precisa ter e carregar no nosso coração é que os milagres que Deus faz na nossa vida através da fé testificam da grandeza de Deus. Por isso que eu tenho batido tanto na tecla, até a Alessandra falou hoje de manhã, que Deus ele é muito mais glorificado na nossa vida quando nós somos abençoados. As pessoas passam a ver a grandeza de Deus, mas só é possível ser abençoado, irmão, quando nós entramos com o mecanismo, com a ferramenta da fé. O pensamento que a gente precisa ter então essa noite, para me encaminhar para a conclusão, inclusive um grande pastor americano, ele escreveu um livro há muito tempo atrás, sobre uma igreja frutífera, uma igreja prospera, e ele vai dizer assim que a oração que nós precisamos fazer, o pensamento que a gente precisa ter diante de Deus é: o que eu posso estar fazendo que está impedindo Deus de fazer a sua obra crescer e consequentemente eu de crescer? Porque às vezes a gente para pensar assim, até faz oração: Deus, o que eu tenho que fazer para que eu possa crescer? O que eu preciso fazer de forma prática para que as coisas aconteçam na minha vida? Quando na verdade não é preciso fazer nada. Talvez a gente precisa deixar de fazer alguma coisa que está atrapalhando a ação de Deus na nossa vida. E é esse pensamento que a gente precisa ter. O que eu posso estar fazendo que está impedindo Deus de agir na minha vida? Talvez é a incredulidade. Talvez é um pecado que a gente tem cultivado e carregado todos os dias. Eu não sei. Nós precisamos perguntar a Deus, irmãos, e Deus está disposto a revelar aos nossos corações. Deus está disposto a iluminar a nossa vida, a nossa mente, para que a gente possa entender o que é que eu posso estar fazendo, que está sendo um obstáculo para que a mão de Deus possa agir na minha vida. O que é que está me impedindo de ser um cooperador para com Deus? Será, irmãos, que nós estamos realmente cooperando com Deus ou atrapalhando a Deus? Eu repito aqui, não existe um meio termo, ou eu ajudo ou eu atrapalho. Isaías capítulo 6, versículo 8, nos apresenta duas perguntas conhecidas, Quem eu enviarei e quem há de ir por nós? Por quê? Porque Deus conta com representantes dele aqui nessa terra, pessoas que vão ser a voz de Deus aqui nesse mundo. Irmãos, existem muitas pessoas, não poucas, que estão esperando a mensagem que está dentro de você. Aonde Deus já tem te plantado, no seu serviço, no seu trabalho, na sua família, enfim, aonde Deus tem te plantado, aonde você tem passado, existe uma mensagem que Deus colocou dentro de você e pessoas estão esperando. E aqui vale mais uma vez ressaltar que é nesse sentido que cooperamos com Deus em um sentido de serviço ministerial. Existe uma mensagem dentro de você, irmão, e outras pessoas precisam ouvir aquilo que Deus plantou na sua vida. Eu preciso estimular você aqui nesse sentido, a não calar a sua voz, a não calar o Espírito Santo de Deus que está querendo falar através de você, que está querendo agir através de você. Existem atributos, existem dons, talentos que Deus plantou na sua vida para abençoar outras vidas. E é nesse sentido aqui que a gente precisa entender essas duas perguntas de Isaías 6:8. Eu sou a voz de Deus, eu sou a mão de Deus aqui nesse mundo, eu sou os pés de Deus aqui nesse mundo, eu sou o cooperador de Deus. Mas a única maneira de nós sermos representantes de Deus na terra é entendendo inclusive o que Jesus diz no versículo 33 de Mateus 6, o sermão da montanha. Jesus vai dizer: mas buscai, pois, em primeiro. Eu acho que a gente esqueceu o significado dessa palavra. Infelizmente, muitas pessoas esqueceram o significado da palavra primeiro. Porque tem algumas pessoas que trocaram essa palavra em primeiro e colocaram: mas buscai, pois, quando der, o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. A gente trocou, essa é a verdade. A gente trocou a palavra buscai, pois, em primeiro lugar, para buscai, pois, quando der, sobrar, aí vocês busquem. Só é possível sermos cooperadores de Deus, operar com Deus aqui nessa terra, se realmente entendermos esse verso, que nada pode ocupar o lugar de Deus e do reino dele na nossa vida.
Escute o que eu vou falar para você, irmão. Não é que a gente vai deixar de viver. A gente precisa trabalhar, a gente precisa cuidar da nossa casa, da nossa família. Nós temos as nossas obrigações, as nossas responsabilidades. Então não vamos deixar de viver. Mas a diferença disso é que agora nós vamos passar a viver para Deus. Mesmo ante as minhas responsabilidades, a minha vida vai ser uma vida que vai ser para a glória de Deus. Eu vou cooperar com Ele. Você está entendendo o que Deus está falando no seu coração que essa noite, irmão? Não é deixar de viver, mas é viver para Deus. Sabe por quê? Quem vive para Deus, vive de Deus. Isso é uma frase óbvia, mas eu vou repetir para você. Quem vive para Deus, vive de Deus. Vive do recurso que Ele proporciona. Vive da bênção que Ele tem para dispensar sobre a nossa vida. Vive da intervenção que só Ele pode fazer e ninguém mais pode. Quem vive para Deus, vive de Deus. E a prova disso, inclusive está lá em Hebreus capítulo 2, versículo 4. Hebreus capítulo 2, projete para nós, por favor. Versículo 4. Que Deus, inclusive, dá testemunho, através de milagres que estava com eles. Olha o versículo. Também Deus deu testemunho juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres, e a distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Irmãos, quando nós vivemos para Deus, o próprio Deus testifica que Ele está conosco. Aí é onde entra aquela figura que eu falava. Nós fazemos, mas aí o próprio Deus também passa a cooperar conosco. O próprio Deus também passa a operar juntamente com aquilo que nós temos depositado diante dEle. Por quê? Porque eu estou vivendo para Deus. Então eu vivo de Deus. Eu vivo daquilo que Ele tem para a nossa vida, para a minha vida. Quando a gente realmente aprende a valorizar o privilégio de cooperar com Deus, Deus Ele vai se encarregar para que tudo possa cooperar para o nosso bem. A palavra do Senhor é enfática em dizer isso, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mas quando a gente entende essa premissa, tudo passa a cooperar para o nosso bem, quando entendemos que precisamos colocar Ele como prioridade e entender a relação de cooperador de Cristo. Sabe, irmãos, tem até algo engraçado, que às vezes alguém pode indagar assim: pastor, como assim? Milagres vão acompanhar você? E isso vai ser uma marca presente na sua vida? Porque essa é a vontade de Deus. Quando realmente o seu coração estiver inclinado a falar assim: Pai, a partir de hoje eu já fiz muito a minha vontade, eu já tentei fazer muito do meu jeito, mas a partir de agora eu me coloco à disposição do Senhor para cooperar com o Senhor. Não sou eu quem vou fazer, eu vou ser ajudador do Senhor, e o Senhor tem liberdade para fazer na minha vida. E aí, irmãos, Deus às vezes, eu imagino, às vezes até brinco com essa situação, Deus às vezes está olhando para mim e para você e falando assim: meu filho, me ajude a te ajudar. Já viu aquela expressão? Meu Deus, me ajuda a te ajudar. Eu quero te ajudar, mas eu não sei. É igual você chegar numa criança que está chorando, mas ela não consegue falar. Eu quero te ajudar, eu quero te socorrer, mas eu não sei o que fazer. O que está acontecendo com você? Não que Deus não saiba, não é essa figura. Os irmãos sabem muito bem, são inteligentes para entender o que eu estou falando. Mas Deus precisa que entendamos a nossa ação, a nossa posição de sermos cooperadores. É como se Deus dissesse: olha, coopere comigo, porque eu vou fazer na sua vida. Aonde a sua mão não consegue alcançar, aonde os seus dedos não conseguem tocar, o meu dedo que vai tocar, porque você está colocando em uma posição para ser cooperador da minha vida, da minha pessoa. Nós precisamos entender a nossa posição diante de Deus, irmãos. E hoje, a intenção dessa palavra, do desejo do coração de Deus para mim e para você, é justamente nos levantar como um cooperador. Da mesma forma que foi o homem que escreveu a carta que nós baseamos o texto aqui essa noite, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um grande cooperador de Deus. Se Paulo não tivesse dado lugar à visão, à fé que ele teve naquela visão, que ele viu Jesus falando com ele não teria sido o maior missionário. Pessoas teriam deixadas de alcançar ou ser alcançadas pelo Evangelho, serem libertas através da vida de Paulo. Mas Paulo creu, Paulo teve fé e se colocou à disposição de ser um cooperador de Deus. O que Paulo viveu, inclusive, não se restringiu à vida dele. Outras pessoas foram abençoadas. E eu sempre falo sobre isso, porque essa é a grande questão do Evangelho. Quanto mais nós somos abençoados, outras pessoas são abençoadas através da nossa vida. Então Deus quer levantar a mim e a você essa noite aqui, irmãos, como cooperador dEle. Como cooperador dEle, assim como Paulo foi. Porque através de você outras pessoas vão ser alcançadas também. E até na sua própria vida, para que os milagres possam testificar que Ele está com você.
para que os milagres que Ele está fazendo na sua vida testifique. Essa pessoa tem quem ajude a ele. É interessante, inclusive, aquela figura lá do paralítico, né, que estava lá no tanque de Betesda. Jesus chega para ajudar a realizar um milagre. Ele fala: olha, por que você está aqui? Aí o paralítico fala para Jesus: Jesus, eu não tenho quem me ajude. As pessoas vão começar a olhar para mim, para você, e ver, essa pessoa tem quem ajude a ele. É o próprio Deus quem ajuda a mim e a você. Porque nos colocamos à disposição de sermos cooperadores de Deus. Fique-se de pé nesse momento em nome de Jesus. Que o Senhor Deus possa te dar a condição aqui essa noite, irmão. Preste atenção nisso. De ser realmente um cooperador de Deus. E você possa começar a operar juntamente com Ele. Não somente se limitar a esperar que alguma coisa vai cair do céu, não. Mas colocar realmente a sua fé em ação. A tomar uma posição diante de Deus. A mudar as situações que precisam ser mudadas da sua vida. E o resto é o Senhor Deus que vai se incumbir de fazer e trabalhar na sua vida. À medida que você opera para com Deus, Ele opera na sua vida. O que a gente não pode ser então? Negligentes. O apóstolo Paulo, quando estava pregando, ele prega uma noite toda em uma determinada cidade. Uma noite toda. E tinha um jovem sentado assim, numa janela, conhecido como jovem Eutico. E ali ele ficou com sono e caiu lá do terceiro andar. Já caiu morto daquela altura toda. Paulo vai lá, ora, ele ressuscita aquele moço lá e volta a pregar e prega até o raiar do dia. Mas tem muitas pessoas hoje, no nosso dia, quando eu preparava essa mensagem, o Espírito Santo direcionava assim nesse sentido, que realmente estão sendo negligentes quanto a essa ação de ser cooperador com Deus, e tem dormido na janela. É por isso que hoje a gente olha para a realidade de muitas pessoas que já estão mortas, já estão caindo mortas, por quê? Porque está dormindo. Que Deus possa abrir os nossos olhos, irmãos, que a gente possa deixar-se ser levantado pelo próprio Deus como um leão, aqui nessa terra, para realizar milagres através da nossa vida. Curva a sua cabeça nesse momento em nome de Jesus. Você foi chamado por Deus para viver a sinergia que vem de Deus, o trabalhar juntamente com Deus. E essa noite o Espírito Santo, de forma natural, sem nenhum mecanismo humano, sem nenhuma persuasão humana, Deus quer reacender essa chama no seu coração. Deus quer fazer você entender realmente no seu coração que Ele tem algo para fazer na sua vida, mas que é necessário colocar na condição de dizer: Pai, eu entendo que eu preciso tomar uma atitude diferente. Ora para Deus nesse momento aí, eu vou te dar alguns minutos, mas com a sua mão no seu coração, peça: Deus, me ajude a entender a responsabilidade de agir com fé diante do Senhor. Aumente a minha fé diante dos olhos do Senhor, ó Pai. Me ajuda na minha incredulidade. Me ajude na minha falta de fé. Pai, eu quero crer. Eu quero agir com fé. As dificuldades estão querendo soterrar a minha vida com o Senhor. Mas eu estou aqui, ó Deus, porque eu creio na sua ação na minha vida. Eu creio que o Senhor tem algo espetacular, ó Deus, sobrenatural para realizar na minha vida. Que transcende, ó Deus, o meu pensamento. Que transcende, ó Deus, aquilo que eu consiga ver. Me ajude a levantar, ó Deus, como um operador do Senhor aqui nessa terra. Ora para o Senhor aí nesse momento, ó Deus, peça: Deus, nos ajude a entender o que o Senhor tem a realizar através da minha vida. Pai, não me ajude a ficar, ó Deus, em uma monotonia espiritual, mas me ajude, ó Deus, a romper, ó Deus, os obstáculos, Senhor Jesus, do marasmo, e adentrar, Senhor meu Deus, em uma vida de intimidade maior com o Senhor. Que o Senhor possa despertar, acender o nosso espírito, a desenvolver mais vida com o Senhor, a nos aproximar mais do Senhor. Pai, nos levante como uma boca profética aqui nesse tempo, uma boca profética nessa geração. Pai, que a mensagem que o Senhor plantou no nosso coração possa estar viva a cada dia, que nós possamos, ó Deus, nos levantar, ó Deus, como um luzeiro em meio a essa geração perdida, que está andando, ó Deus, sem rumo. Espírito de graça, que a sua igreja, ó Deus, possa voltar, ó Deus, às estacas da fé, Pai, aos primórdios da fé, a vida com o Senhor, a vida de oração, para que o Senhor, ó Deus, tenha legalidade de agir nas nossas vidas. Pai, nos desperte enquanto igreja a clamar sem cessar, a orar sem cessar, a não nos apartarmos da presença do Senhor. Espírito Santo, o Senhor conhece a nossa fraqueza, e é por isso que nós oramos ao Senhor, nós pedimos ao Senhor, não estamos rogando a Deus a um homem que não nos conhece, não. Nós estamos rogando ao nosso Deus, que conhece a nossa necessidade, que sabe, ó Deus, quais são as nossas deficiências.
Transforma-nos, ó Deus, pelo poder da sua palavra. E nos ajude, ó Deus, a viver aquilo que o Senhor tem como cooperadores do Senhor aqui nessa terra. Que o Senhor estabeleça, ó Deus, a sua presença como prioridade na nossa vida. E nos ajude, ó Deus, a não colocar nada acima da presença do Senhor. Em nome de Jesus. Do nosso ministério de louvor.